Vamos começar a falar então sobre filologia e linguística. O que é a filologia, afinal? A filologia é a ciência que tem como objetivo estudar uma língua através de textos escritos. Em um contexto mais amplo, a filologia também se ocupa da literatura e da cultura de um determinado povo. Inicialmente, a filologia se limitava apenas ao estudo das ideias mediante a crítica textual. No entanto, essa ciência progrediu e começou a se interessar pela história, instituições e manifestações culturais. Esse interesse surgiu com o objetivo de obter um conhecimento mais amplo do mundo clássico através do estudo de textos literários. Os primeiros trabalhos sobre a língua e literatura foram feitos por gramáticos da Alexandria e sofistas de Atenas, que eram responsáveis pela publicação de versos fidedignos de obras literárias. Aristófanes de Bizâncio, que viveu por volta do século III a.C., é considerado por muitos autores como o precursor da filologia, pois seus métodos foram utilizados por vários outros pensadores, como seu discípulo Aristarco. A filologia clássica. A filologia clássica ou filologia antiga, como é conhecida, é considerada um ramo da filosofia e estuda elementos literários da antiguidade clássica. Este ramo incorpora a filologia grega e latina. A filologia clássica teve sua origem como ciência no Renascimento e surgiu graças a uma afinidade com a cultura greco-latina. A filologia românica tem como objeto de estudo as transformações que ocorreram do latim vulgar nas línguas românicas, como, por exemplo, o português e espanhol. No século XIX, a metodologia utilizada pela filologia clássica foi aplicada em outras línguas e, como consequência, surgiram a filologia românica, germânica, hispânica, entre outras. Filologia e linguística. A filologia e a linguística têm o mesmo objeto de estudo, que é a língua. No entanto, essas duas ciências também apresentam diferenças, porque enquanto a linguística tem o seu foco mais na língua, na sua vertente prática, a filologia se concentra na reconstrução de textos literários antigos. Sobre a filologia e linguística, antes de tudo é importante citar Elia, que diz que há uma relação entre a linguística e a filologia, da parte para o todo, já que a linguística é o estudo das línguas em todos os seus aspectos, inclusive o filológico, mas a filologia ela precedeu da linguística, mas hoje deve situar-se modestamente no quadro geral dos estudos linguísticos. E para Lopes, a filologia ela consiste em uma modalidade e etapa histórica da linguística, ou seja, a diacrônica. A divergência que há entre filólogos e linguísticas, logo entre filologia e linguística, data do século XIX, na afirmação do método histórico comparativo, que encontra nos falares rurais e nas inscrições populares a solução para alguns problemas de reconstituição da história da língua. Nesse contexto, os filólogos não admitem o interesse dos linguistas pelo material que eles consideram indigno, preocupados com os documentos literários considerados clássicos. E no século XX, a filologia atrelada à perspectiva historicista não consegue absorver a supremacia do sincrônico sobre o diacrônico, que fora imposto pelo estruturalismo. Uma diferença fundamental entre essas duas ciências está no fato de que a linguística trabalha sob o ponto de vista da sincronia em detrimento da diacronia e prioriza a língua, preterindo o sintagmático ao paradigmático, e a filologia ela prioriza a fala, trabalha sob o ponto de vista da diacronia e dispensa a maior atenção à singularidade e dados concretos. É importante dizer também que, enquanto a filologia
se relaciona e depende estreitamente de outras ciências e áreas diversas, bem como a história da literatura, gramática, poética, mitologia, enfim, a linguística, apesar de manter com outras ciências uma relação útil e vantajosa, a relação nem sempre se dá de forma pacífica, uma vez que a linguística encontra-se vista de maneira autônoma em relação às demais ciências. Os neogramáticos criticavam os estudiosos do método histórico comparativo por entenderem que a língua é um organismo vivo em constante mudança. Assim, ao serem analisadas as línguas atuais, os estudiosos poderiam descobrir muitos fatos novos acerca da natureza da linguagem. Sobre Roma, quando Roma passa a ser governada por um único imperador vitalício durante anos, a cultura era extremamente comercial e conquistava povos para escravizá-los. O primeiro imperador, Otávio, entre 27 a.C. a 14 d.C., vindo logo em seguida do importantíssimo Júlio César. Antes de Constantino instituir o cristianismo como religião oficial em boa parte do império, preponderou a religião politeísta romana, muito semelhante à grega. A sociedade, então, era dividida entre os nobres proprietários de terra, os patrícios e os plebeus. Houve, então, a expansão, que era o domínio de toda a Península Ibérica, a busca de outros territórios, conquistando o norte da África, que possibilitou o domínio de boa parte do Mediterrâneo. O forte exército, que possibilitou o domínio das áreas conquistadas. Sobre a decadência, o império passava por problemas internos, bem como a queda da produção, a corrupção, as fronteiras desprotegidas e entre outras coisas. As invasões bárbaras começavam a alavancar, diminuindo o poder político dos romanos e devastando suas conquistas. O cristianismo foi ganhado sua ascensão, sendo logo determinado como religião oficial. A nova etapa da história era a Idade Média. O latim vulgar e o latim literário conviveram no mesmo espaço sociolinguístico e apresentavam semelhanças nas estruturas a ponto de dar margem a interferências vistas como erros. A diferença entre eles é que o latim vulgar é uma língua de inovação e o latim literário é uma língua estável. Enquanto o latim literário permanecia estável como língua, o latim vulgar foi derivando para variedades regionais, que no fim do primeiro milênio já eram as atuais línguas românicas. Essas variedades se chamavam de romano. Sobre a formação das línguas românicas, são aquelas que se originam do latim e que se constituíram nas províncias dominadas pelo Império Romano. Dentre as variações da língua latina, sermo urbanos, mais culta, sermo plebeios, mais popular, sermo rústicos, camponeses e pastores, sermo castreneses, militares, sermos peregrinos, estrangeiros, mais alterado, sermos literários ou clássicos, literatura. A língua falada pelos conquistadores foi, certamente, ensinada nas escolas fundadas na nova província romana, e ao mesmo tempo se infiltrava na massa popular conquistada, impondo como instrumento de maior cultura e idioma de conquistador. O português brasileiro. A língua portuguesa é o código mais utilizado entre os brasileiros, poderoso instrumento de interação social. É chamado de dialeto a variedade de uma língua própria de uma região ou território. Devem ser consideradas também as diferenças linguísticas originadas em virtude da idade dos falantes, sexo, classes ou grupos sociais e da própria evolução histórica da língua. Pessoas que se identificaram e utilizam uma linguagem mais ou menos comum, com vocabulário, expressões e gírias próprias do grupo. As diferenças regionais, no que diz respeito ao vocabulário, são exemplos de variação territorial. É caso, por exemplo, da raiz em que determinadas regiões é conhecida como mandioca, mas em que outras áreas recebe o nome de aipim ou macaxi.